Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo de Direito Administrativo. Hoje nós vamos falar sobre os poderes da administração. Quando a sua prova ou o seu concurso falar Direito Administrativo, pode ter certeza, 2 ou 3 questões serão sobre os poderes da administração. E você sabe que 2 ou 3 questões fazem toda a diferença na reta final. E esses poderes, o que são, de onde vêm, decorrem de quê, para que servem? É simples. Lembra do ato administrativo? O ato administrativo. O que fala sobre a finalidade do ato? É sempre o interesse público. Interesse público. Tá, a finalidade é o interesse público. Então, esse poder da administração, ele vem trazer o quê? Ele vem trazer uma supremacia do interesse público sobre o particular. Olha bem, supremacia do interesse público sobre o particular. Mas o que é isso, Humberto? Explica melhor. Qual é essa supremacia? Por que existe essa supremacia? Simples. Vamos ver. Uma cidadezinha do interior de Minas. Vou colocar Pompéu, cidade maravilhosa. Pompéu está aqui. Existe um bairro de Pompéu muito perto. Mas uma estrada muito antiga foi feita. E ela faz isso aqui. Ó. Por que ela faz isso? Porque tem um rio bem aqui. Existe uma ponte antiga, um rio. 1 hora para chegar até o bairro, para ir e para voltar. Então, essa coletividade precisa de um acesso mais rápido. Existe um interesse do órgão, existe um interesse público para fazer uma estrada mais rápida. Então, pensaram, vamos fazer então uma estrada que vai ligar o bairro à cidade 5 minutos. 5 minutos dá para ir a pé. Mas acontece, vejam só, nesse meio do caminho existe uma casa. Como é que vai fazer? Vou passar em cima da casa? Não, em cima não, mas depois dela demolida sim. Porque existe um interesse de uma coletividade, que é o interesse público, tá? Que diz, tem uma supremacia sobre o interesse deste particular. Então, através de um decreto, que é um ato administrativo, o prefeito pode pedir passagem, dá licença, amigão. Vai demolir a casa e vai ser feita essa estrada. Interesse público sobre o particular. Sem problema? Então vamos para a sequência. Simples, né? Quando eu comecei no meu curso, eu ouvia falar supremacia do interesse público. O que é isso? Fácil, né? Tranquilo. Então, dito isso, vamos aos poderes. Nós temos alguns poderes que servem. O poder hierárquico é o primeiro. Eles servem para organizar, disciplinar, policiar, uma série de coisas. Vamos um a um. O poder hierárquico. O poder hierárquico, ele é nada mais, nada menos, um poder que serve para organizar o Estado, para compor o Estado. Através de uma hierarquia, num plano vertical, consegue-se órgãos particulares, funcionários, administrados, e assim vai. Através dessa hierarquia, nós temos a organização do Estado. Vamos colocar a coisa mais simplesmente para vocês, mais fácil de se entender. Organização. Pois bem, aqui um desenho maravilhoso de uma criança no meio. Uma família. Como vocês acham que funciona a hierarquia aqui? Essa aqui é a mulher que está hierarquicamente superior ao marido. Então ela exerce uma hierarquia sobre ele, uma hierarquia sobre a criança.
A criança sobre o pai, está formada a hierarquia dentro da casa. Existem competências para ambos, tanto marido quanto mulher. As competências do marido são dele. Não há como ele delegar para a mulher, porque ele está hierarquicamente inferior, assim como acontece nos órgãos, na administração. Quem está abaixo não delega, mas quem está acima delega e avoca. Supondo que ela tem um carro que quer lavar, mas naquele dia, não vou lavar hoje, vou delegar. Delegou para ele, ele pega a chave, sai, lava, quando volta com a chave na mão, o que ela faz? Avoca. A delegação é por tempo determinado. Você não delega e a pessoa fica para sempre com aquela delegação, com aquela competência, não. Então, um exemplo simples de hierarquia. No dia a dia nós temos isso constantemente. Você que trabalha e estuda mais do que trabalha, obviamente tem um chefe que exerce uma hierarquia sobre você também. Tá? Deu para notar que os poderes são instrumentais, é instrumentalidade, são os instrumentos que o Estado tem para poder organizar, para poder punir, para poder funcionar a máquina administrativa. São os instrumentos, guardem isso, escrevam aí, são os instrumentos, os poderes. Vamos para o poder disciplinar, que muita gente confunde disciplinar com hierárquico. Inclusive a sua prova vai querer te pegar nisso. O funcionário X fez isso, isso, isso. É hierárquico ou disciplinar? Não cai na pegadinha, porque apesar de parecer, e um decorre do outro, a disciplina decorre da hierarquia, não são a mesma coisa. Disciplina é para quê? Se você não fizer, você será punido. Se você não fizer, você será exonerado, será suspenso. Olha bem o que é disciplina. Hierarquia, faça. Disciplina, se não fizer, vou te punir. Tá? Então, a disciplina, ela aplica sanções aos administrados. Tá? Vocês dão uma olhadinha no Código Penal, artigo 320. Artigo 320 do Código Penal. O que ele fala? Ele fala em prisão de 1 a 15 dias. Se você sabe de uma irregularidade de um funcionário subalterno, se você não falar, se você não denunciar, você é que vai ser punido disciplinarmente e exemplarmente. Tá? Olha lá, artigo 320, meu 20 também está terrível, hein? 320 do Código Penal. Já ouviram falar das competências do presidente, as competências privativas e exclusivas? Pois é, o artigo 84 da Constituição fala sobre essas competências. Inciso 3º, se não me falha a memória. O que ele fala? Que uma dos poderes é o poder regulamentar. Regulamentar. Esse poder regulamentar, que parte da doutrina chama de poder normativo, que está no artigo 84 da Constituição, 84, 3 da Constituição, de 88. Vamos falar 88. Então, esse poder regulamentar ou normativo serve para que o chefe, ele cabe somente ao chefe do executivo, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município. Sempre o chefe do executivo. Tá? É um poder privativo do chefe do executivo. Esse poder serve para ele sancionar leis que o legislativo cria, ele sanciona ou não sanciona. Obviamente, esse veto dele pode ser derrubado pela Casa de Leis, né? Já falamos sobre isso também. Serve para divulgar, não pode criar leis através desse poder que ele tem. Quem cria leis fundamentados na Constituição, que é a lei maior, é a Casa de Leis, que é a Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados e
aprovação de Senado e sanção do chefe do Executivo ou o presidente. Ok? Poder regulamentar é o poder normativo, artigo 84 da Constituição. É importante, tá, gente? É importante dar uma olhadinha na lei, dar uma estudada na lei, vai bem preparado para essa prova de vocês. Poder de polícia. Acaba na tinta, hein? Poder de polícia. Ah, Humberto, esse é fácil. Poder de polícia, todo mundo sabe o que é a polícia. A polícia vai, prende e leva para a cadeia. Negativo. Nesse caso dos poderes da administração, nós temos dois tipos de poderes dessa polícia. Nós temos o poder de polícia administrativo e temos o poder de polícia judiciário. Esses poderes são divididos dessa forma pelo seguinte: o poder de polícia administrativo, tá, é aquele poder que os fiscais que trabalham nos órgãos têm. É o fiscal de obras, é o fiscal de saúde, é o fiscal da Secretaria de Higiene, o que tiver na sua cidade. Vamos supor que aquele fiscal que vai conceder um alvará, vai ver se está tudo certo com o restaurante, ele vai conceder um alvará, ele vai. Quando chega lá, ele chega na cozinha, a cozinha muito bonita, muito bem planejada, mas do lado da porta tem um saco de lixo ali. Aquele saco o cara juntou, colocou, daqui 10 minutos eu jogo fora, mas o fiscal entrou. Entrou, viu. Aí o que ele faz? Ele vai fechar um restaurante ou fechar uma empresa por causa de um erro que ele viu? Acho que não. O que ele vai fazer é o seguinte, ó, estou aqui para prevenir uma possível punição que você terá. Então, pega esse saco, joga fora, eu vou voltar, tá? Se tiver aqui ainda, você vai pagar uma multa, ou você vai ser fechado, ou vai sofrer uma sanção cabível nesse caso. Então, essa polícia administrativa, ela é o quê? Muito bem, preventiva. Vou abreviar mais, porque está acabando a tinta, hein? E o poder judiciário, obviamente, aí sim estamos falando da polícia, que é a polícia militar, a polícia civil, é repressivo. Administrativo, repressivo, esse inclusive, dá uma olhada lá no artigo, no Código Tributário Nacional, artigo 78 do Código Tributário Nacional. Ele fala da prevenção, como tem que agir um funcionário da administração. 4 poderes. Só isso? Parte da doutrina fala que sim. E parte da doutrina falou que é direito. Não tem jeito. Quando se fala regra, pode saber que existem exceções. Então vamos falar mais duas, que ele e Lopes de Meireles fala que são poderes da administração. Celso Antônio Bandeira de Mello fala que são poderes decorrentes do ato administrativo. Depois nós vamos colocar ali, dar uma falazinha sobre o ato, só para vermos o porquê essa diferenciação. E temos o poder vinculado e o poder discricionário, para colocar para cima, que é vinculado e discricionário. O que são poderes vinculados e discricionários? O poder discricionário é aquele poder que o agente tem, aquela liberdade dentro da lei de decidir o que vai ser feito quando emitir um ato administrativo. O que o órgão vai fazer quando tomar uma decisão, quando que tiver que fazer algum trabalho. É o poder discricionário. Lembra do exemplo da cozinha? Ali está óbvio, está latente o poder discricionário do agente. Quando ele chega e vê um problema, ele sabe que pode simplesmente normatizar aquele problema, pode regulamentar. Ele não vai chegar e fechou, ele não está vinculado a isso. Ele vai chegar, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma multa. Ou então, não, leva-se embora, volta aqui, organiza de novo. Ele tem discricionariedade.
Ele pode fazer, a lei permite que ele faça isso. E o poder vinculado, então aqui, então, é a liberdade que ele tem de agir, não é isso? Dentro da lei, tá? Observando, obviamente, a conveniência e a oportunidade. Oportunidade e conveniência do agente. Tá feio. Conveniência. Oportunidade e conveniência. E o poder vinculado é aquele que não tem liberdade. Você não tem liberdade para decidir o que vai ser feito. Está preso à lei. Este ato está vinculado. Você se aposentou, juntou o rol de documentos que o INSS pediu. Você entregou. O INSS pode escolher o que vai fazer? Ele pode decidir por um critério de conveniência e oportunidade? Negativo. Está vinculado à lei. Ele tem que te dar aposentadoria, porque você está qualificado para se aposentar. A sua empresa começou a funcionar. Você juntou os documentos, levou até a sua prefeitura. Ele vai pensar se vai te dar o alvará? Negativo de novo. Eles têm a obrigação de lhe dar. Está vinculado à lei esse alvará. Então, discricionário e vinculado, tá? Pode ser pedido na sua prova. Se pedir, quais são? Coloca os 6. Vídeo dúvida, coloca mais coisa. Como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre o ato. Vamos colocar uma beiradinha aqui, ó. O ato administrativo. Quando falamos sobre o ato, nós falamos que ele tem que ter um sujeito competente. É a competência. Tá? Tem que ter uma finalidade, qualquer finalidade? Exato. Interesse público. Finalidade, interesse público. Forma. Lembra da forma? Escrita ou gesto, exatamente. Sonoro. Forma. Motivo. Lembra do motivo? Qual é o motivo desse ato? Vai motivar qual mudança fática? Motivo. E por fim, o objeto, que é o próprio ato. Motivo, demolição da casa, ato, demolir. Tá? Então, pegando essas duas competências, quando eu falei que Celso Antônio fala que são decorrentes do ato administrativo, por que ele fala? Porque a competência é vinculada, essa competência. Naquele exemplo nós vemos, quem que é competente para poder assinar o decreto? O prefeito. É privativo do prefeito. Ele é que vai assinar. Então, a competência tem que ser o prefeito. Finalidade, lembra de novo, interesse público. Ó, tá vendo? Finalidade, vinculada também. É sempre o interesse público, está vinculado, não é discricionário. Eu não posso olhar o interesse do meu amigo, do meu parente, ou o meu interesse. É o interesse público. Forma, vinculada. Como é que foi feito o decreto de desapropriação? Está vinculado, é escrito o decreto. É escrito, existe uma forma certa para ser feito. Ele não pode chegar, traz o trator, derruba. Não, decreto. Agora, o motivo e o objeto, aí sim, ele pode ser tanto vinculado quanto discricionário. O objeto vinculado ou discricionário. Por isso existe na doutrina essa dúvida, ou essa discussão, esse entendimento de que os poderes da administração são poderes realmente, ou alguns deles são simplesmente prerrogativas de um ato administrativo. Tá? Lembrando, quando o motivo é vinculado, o objeto também é vinculado. Ok? Bom, eu fico muito grato. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e fiquem com Deus.